Queridos alunos, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês na nossa quinta aula no projeto Estudar Juntos. Eu sou Anderson Araújo Meireles, professor de Física do IFMA em Santo Inês, e hoje nós trabalharemos um conteúdo super importante chamado energia. Esse conteúdo, esse termo, é muito empregado em várias disciplinas além da física, na química, na biologia, na geografia. E hoje nós vamos estudar o que é energia, saber o que é energia cinética e potencial e ver dois tipos específicos de energia potencial: energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Nosso objetivo nessa aula de hoje é saber reconhecer os fenômenos físicos que envolvem energia, saber analisar situações que envolvem fenômenos associados à energia e ser capaz de realizar operações envolvendo energia cinética, energia potencial gravitacional e potencial elástica. E para nós fazermos isso, faremos a resolução de problemas práticos, onde nós teremos uma visão qualitativa a respeito da energia. Então vamos lá. Neste primeiro slide, eu trago a imagem de duas máquinas que utilizam dois dos principais tipos de energia disponíveis na atualidade, que é a energia elétrica, que alimenta essa máquina aqui do lado esquerdo, e a energia proveniente de combustíveis, que alimenta essa máquina aqui à minha direita. Nesse próximo slide, eu tenho aqui o circuito de um celular e do lado direito eu tenho uma fonte. Essa fonte que vai converter a energia elétrica de uma forma chamada alternada para corrente contínua, em que eu também vou ter um valor de tensão muito menor que na entrada, sendo adequado para alimentar esse circuito. Aqui neste slide eu tenho uma represa e uma usina hidrelétrica, a qual converte a energia que está presente nessa água, energia potencial gravitacional, em energia elétrica, ao passar pelos geradores elétricos. Tá? Observe um detalhe que esse volume de água aqui na represa, ele está mais elevado, bem mais elevado que esse volume de água aqui na parte mais baixa do rio, né? E justamente essa diferença de altura que vai ser importante para a conversão dessa energia, tá bom? Aqui eu tenho uma usina termoelétrica que converte energia térmica em energia elétrica. Aqui eu tenho um conjunto de painéis solares que converte energia luminosa proveniente do Sol em energia elétrica, através desses painéis chamados painéis fotovoltaicos. E aqui, por último, nós temos um conjunto de geradores eólicos que converte a energia mecânica dos ventos em energia elétrica. Tá. O tema energia, ele é bem complexo do ponto de vista teórico e eu creio que seja assim devido a a uma falta de definição fundamental do que seja energia. Nós conhecemos bem a energia e sabemos trabalhar bastante com ela, aplicando em várias áreas específicas, sabemos manipular a energia, mas não temos um conceito fundamental do que seja energia. Tá? Mas todos os processos, boa parte deles ocorrem com a utilização de energia. Tá? Então, para tratar desse tema, eu vou trazer um exemplo prático para a gente entender o que significa energia na essência. Então, o exemplo aqui é o do batistaca. Batistaca é um equipamento que eleva um martelo que é relativamente massivo, né? Tem uma massa bem alta e depois de uma determinada altura ele é solto, atingindo uma estaca a qual deve ser introduzida no chão. Então esse é o objetivo do batistaca, tá? A gente vai analisar agora o batistaca uma imagem bem mais próxima e ver como ele funciona. Então eu tenho aqui uma estaca, que esse objeto aqui cinza, e eu tenho esse martelo, que esse objeto aqui amarelo nessa estrutura.
ele sobe a uma determinada altura, depois ele é solto. Só que o que é interessante é que quando ele é solto e atinge a estaca, ele consegue introduzir a estaca no chão. E por que isso acontece? Vamos analisar o problema do ponto de vista matemático da seguinte forma. Quando esse martelo sobe, ele passa de uma posição até uma determinada posição aqui mais alta, tá? Essa posição aqui vai ser minha posição inicial, a da qual eu vou analisar o problema. Quando ele é solto, ele passa dessa posição inicial até atingir essa posição final, onde está a estaca, tá? Aqui eu coloquei essa posição diferente da origem, eu poderia ter colocado a mesma posição, não muda nada, mas por enquanto eu queria deixar assim para manter a equação com todos os termos, tá? Então, o trabalho realizado pela força-peso, a força-peso está apontando para baixo e a bate-estaca está se deslocando para baixo também. Então, vai ser negativo, aqui essa coordenada da força-peso, por conta do sentido oposto ao sentido do eixo. E aqui eu vou ter no deslocamento o ponto YF e o ponto YI, que é o inicial. Observem que o YI é maior do que o YF, de forma que essa quantidade aqui é negativa. Com esse negativo aqui da frente, o valor total vai ser positivo, o que está de acordo com essa expressão, já que tanto a força-peso quanto o deslocamento têm a mesma direção e sentido, então o ângulo entre elas é 0 grau, consequentemente, o trabalho ele é positivo. O trabalho nesse caso tem que ser positivo, né? E é o que a gente está percebendo aqui na expressão. Agora, utilizando aqui essa equação estudada lá em cinemática, que é a equação de Torricelli, nós vamos ter um resultado interessante. E por que eu estou usando essa equação? Porque eu posso utilizá-la? Porque eu estou considerando apenas a ação da força gravitacional. E para essa altura aqui, a gente vai considerar essa força constante, que a aceleração da gravidade vai ser constante. Então, o movimento é um movimento uniformemente variado e eu posso utilizar essa equação sem problema. Tá? Nesse caso, eu estou desconsiderando as forças de resistência, tá? Como um atrito, por exemplo. Então, rearranjando os termos dessa equação, eu vou chegar nessa expressãozinha bem aqui, ó, tá? Essa quantidade aqui, ela é super importante, que a gente vai definir já já como energia cinética, tá bom? E essa energia cinética, adquirida pelo martelo quando ele desce, é que faz com que ele introduza a estaca no solo, tá? Então, você percebe que a energia cinética é uma propriedade adquirida pelo objeto ou que ele tem, que dá a ele a capacidade de realizar trabalho sobre um outro corpo quando ele está interagindo com esse corpo, tá bom? Então, beleza. Da nossa expressão anterior, eu estou aqui colocando agora o YF igual a zero, que, ou seja, estou colocando ele na origem, né? Então, eu vou ter essa expressãozinha aqui pequena, né? Tirando o YF, porque é igual a zero, e esse outro lado aqui, a energia cinética que a gente já viu. Essa igualdade aqui, ó, com o trabalho, é o que a gente chama de teorema trabalho-energia cinética, ou seja, o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Observem, gente, que essa quantidade aqui, ela é sempre positiva, e essa aqui também, porque aqui eu tenho um valor de VF e VI ao quadrado, tá? E a ordem sempre é essa, você não pode inverter esses dois termos, porque da definição eles vêm nessa ordem, tá? Então, gente, quando o trabalho é positivo, significa que aumentou a energia cinética. Isso significa que o trabalho positivo faz com que o corpo, que sofre a ação da força que produz esse trabalho, ele adquira energia. E quando esse trabalho é negativo, a energia cinética diminui e o corpo perde energia, tá bom? Ficando com uma energia cinética menor no final. Tá. Agora, essa outra quantidade aqui é a intensidade do trabalho, né, realizado pela força-peso durante o movimento da estaca, tá? Então, nesse caso aqui, gente, essa quantidade aqui de trabalho realizado corresponde
a um outro tipo de energia associado ao martelo quando ele estava em repouso, porque a gente sabe dos nossos estudos anteriores que a energia ela não é criada do nada. Então, antes de ter energia cinética, esse corpo tinha uma outra forma de energia. E que energia era essa? A gente vai definir essa energia como energia potencial gravitacional. Observe que essa energia ela depende de um ponto específico onde aquele corpo está, tá certo? Então, a gente chama essa energia de energia de posição, tá certo? Beleza. Então, criando aqui uma definição para energia, eu adaptei essa definição de um livro, coloquei a palavra propriedade. Então, chegamos na seguinte conclusão. Podemos, assim, dizer que a energia é a propriedade adquirida por um corpo que lhe dá a capacidade de realizar trabalho. E eu quis colocar o termo propriedade para dar uma ideia de que é algo que ele tem em si ou que ele tem a partir de uma interação com o outro. É próprio dele. E dá a ele a capacidade de realizar trabalho. Nesse sentido, podemos entender a energia como uma propriedade que atribui a um corpo a possibilidade de interagir com o seu meio por meio de uma força de forma a mudar o estado de movimento de outros corpos e dele mesmo, né? Ele adquire essa propriedade. Não estou dizendo aqui que ele vai mudar o estado, mas ele adquire essa propriedade de poder mudar o estado de um corpo quando ele está em interação com ele, tá certo? Certo. Então, nós chamamos de energia cinética a toda energia associada ao movimento do corpo, tá? E de energia potencial, a energia associada à posição que esse corpo ocupa. E a gente vai ver que essa energia, o valor dela, depende do ponto específico que a gente escolheu, tá? Então, existe uma mudança no valor dessa energia conforme o ponto que você escolha. Professor, existe um problema então em relação ao trabalho? Não, porque quando você vai ver lá na equação do trabalho, você vê que é uma diferença de valor de energia. Então, esse valor adicional colocado ou tirado, quando você muda a posição, na verdade ele some quando você faz a subtração das expressões, tá certo? Um outro tipo de energia associada é energia de repouso. Advém lá da relatividade, e essa energia de repouso associa a uma determinada massa do corpo um valor de energia. Agora, o que é interessante na energia de repouso é que ela depende apenas da existência do corpo, ele ter massa. Mas também que esse C ao quadrado aqui dá o valor dessa energia um valor enorme. Um corpo de 1 kg, por exemplo, tem da ordem de 4 trilhões de joules. Tá? Mas como é que o corpo utiliza essa energia? Como é que ela é manifestada? Gente, os processos para você converter essa energia da massa desse corpo, associada à massa desse corpo, eles são difíceis de ocorrer. Então, por exemplo, no caso de você explodir uma dinamite que causa um estrago enorme, geralmente é utilizada para demolições de locais onde tem rochas, de locais rígidos, né? Então, durante essa explosão, uma quantidade extremamente significante de massa é convertida em energia. E essa energia também é bastante significante. Então, os processos para você conseguir isso são difíceis do ponto de vista prático, tá? Tudo bem. E quais são as características da energia? A energia ela não é destruída, ela é transformada em outras formas de energia. Em um sistema que não há ação de forças dissipativas, essas forças dissipativas que vão provocar o trabalho chamado de trabalho resistente. A energia total é conservada, quando não há a presença dessas forças dissipativas. A energia ela não está associada apenas a um corpo. No caso da energia cinética, energia é correspondente à velocidade daquele corpo, mas, no caso da energia potencial, ela está associada a um sistema de corpos que estão em interação. Tá? 4. Também algumas partículas elas não têm massa. Então, se elas não têm massa, elas não podem ser chamadas de corpo, porque a gente entende corpo como uma quantidade limitada de matéria. E a gente define matéria como uma porção que possui massa e ocupa um determinado local, volume no espaço, tá certo? Então, tem algumas partículas que não têm massa, mas têm uma energia associada, como o fóton.
tá? Podemos associar a energia também a campos de forças, o qual também não tem massa, né? Os quais também não têm massa. Então, por exemplo, a quantidade de energia associada ao campo elétrico ou ao campo magnético, tá? Não são corpos, são campos, mas tem uma energia associada. Tudo bem. Voltando lá ao nosso problema do batistaca, nós vamos definir agora uma grandeza chamada energia mecânica, tá? Então, como é que vai ocorrer? Novamente, eu tenho um trabalho realizado pela força-peso durante o deslocamento do martelo do batistaca, e aqui eu tenho a equação que descreve a variação da velocidade em função da posição, conhecida como equação de Torricelli. Resolvendo esses termos e aqui multiplicando dos dois lados o valor da massa, que nesse caso a gente está considerando também que a massa se conserva, ou seja, ela não está sendo perdida nesse processo, então eu vou ter essa quantidade aqui, eu vou isolar todos os termos que têm um índice F em um lado e todos os termos que têm um índice I do outro. Então eu vou ter essa quantidade. E essa quantidade aqui, ela é constante para os problemas em que não tem forças dissipativas. E a gente define essa quantidade como energia mecânica. Observem que a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Tá. Esse aqui no caso geral, mas nesse caso específico aqui, você vai ter a perda dessa energia para a estaca e para também as forças de atrito entre o martelo e essa coluna. Então aqui não se trata de um caso de conservação de energia, tá? Então esse martelo ele transfere essa energia quando ele está interagindo com a estaca e também com a própria haste que segura ele, tá? Mas nos casos em que não há forças dissipativas, essa energia mecânica ela se conserva. E a gente vai ver problemas que envolvem esse tipo de situação, tá? Então, o nosso primeiro exemplo aqui vai ser de um veículo espacial. Esse veículo é extremamente massivo e também, quando ele vai aterrissar, ele está com uma velocidade muito alta. Então, ele tem uma energia cinética extremamente alta. Para fazer você perder essa energia, você tem três formas. Uma, aumentar a intensidade da força entre os pneus e o solo, a força de atrito, fazendo a frenagem. Só que isso vai causar um desgaste muito grande nessa estrutura. Então você tem outra opção, você aumentar aqui o tamanho da pista, fazendo com que essa frenagem ocorra com uma força de intensidade menor, mas um deslocamento muito maior. Nem sempre isso é possível, porque você precisa de uma pista enorme. Então a terceira forma é você adicionar um paraquedas que vai utilizar a força resistiva do vento, tá? Uma força dissipativa, para ajudar a retirar essa quantidade de energia que esse objeto tem, até que ele consiga parar. Então aqui você tem um exemplo da aplicação de forças dissipativas em trabalhos resistentes, né? Gerando trabalhos resistentes. Tá. Nesse outro exemplo aqui eu tenho um experimento associado a Galileu que nos mostra a conservação de energia. No primeiro momento aqui, a gente vai considerar que não há atrito entre essa bolinha e a superfície, nem com o ar, tá? O que vai acontecer? Quando ela é solta dessa posição, ela desce aqui até esse ponto, onde ela adquire velocidade máxima e sobe até a posição correspondente à altura inicial. O que é interessante, o Galileu tinha chamado o que ela adquire nesse ponto aqui de ímpeto, né? Que daria a ela a condição de subir até esse ponto específico, tá? O que a gente sabe que é energia cinética que a partícula tinha aqui nesse ponto, tá? Como os dois lados são iguais, a gente imagina que, não havendo resistência, ela vai subir até uma determinada altura, a mesma altura. Agora, o que a gente não imagina, não é uma coisa tão simples de pensar, é de que quando você aumenta aqui o comprimento da rampa, diminuindo aqui o ângulo, que ela vai atingir essa mesma altura. A impressão que você tem inicial é que ela vai ficar no meio do caminho, tá? Mas
Por que ela atinge essa altura? Se a gente observar essa equação aqui, os valores da velocidade dependem de g seno de θ, ou seja, a contribuição da gravidade nessa direção. Tá? Mas só que se eu pegar esse seno de θ e multiplicar pelo L, que é o comprimento da rampa, eu vou achar a altura. Opa! Eu vou achar que a altura é atingida pela partícula, ou seja, não depende do comprimento da rampa, mas apenas da altura. Então, ela chega naquele ponto. Um caso especial é quando você não tem a rampa. Nesse caso, a partícula, você vê que a força-peso está atuando aqui na direção vertical, não tem força atuando na direção horizontal, então não está sendo realizado trabalho sobre a partícula, porque ela está se deslocando na horizontal, e aí ela mantém sua energia cinética e percorre esse espaço aqui de forma indefinida, tá? Não vai parar, ela vai continuar esse movimento indefinidamente, tá bom? Então vamos aplicar esses conhecimentos adquiridos em alguns problemas práticos. Nesse primeiro problema, um automóvel que tem 1.000 kg tem uma velocidade de 36 km e ele é acelerado até atingir uma velocidade de 108 km. O que eu quero saber é o trabalho da força resultante que atua no automóvel. Aqui, queridos, a gente vai aplicar o teorema do trabalho e energia cinética, ou seja, o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Antes disso, nós devemos ter o cuidado de converter a velocidade para o valor correspondente no sistema internacional, que é em metros por segundo. Aqui deu 10 metros por segundo no início e 30 metros por segundo no final. Tá? Então, aplicando a equação que o trabalho vai ser igual à variação da energia cinética, substituindo os valores, você vai encontrar 400.000 joules como resposta. Agora, o que é interessante nesse exemplo é que você não sabe se essa força aplicada pelo veículo durante essa mudança de velocidade, ela foi constante. E o problema mesmo nos mostra isso. Ele diz que o movimento é acelerado, mas não diz que essa aceleração é constante. Entretanto, só o fato de você saber que ela atingiu determinada velocidade depois de um determinado intervalo de tempo, mostra que nesse intervalo, essa força variou de tal forma que ele realizou esse trabalho. Tá? A soma de todas as forças realizadas em determinados deslocamentos até o momento em que ele atinge a velocidade de 30 metros por segundo. Ou seja, você não precisa conhecer como a força variou, apenas saber como a energia cinética variou para você saber a intensidade do trabalho realizado pela força. Tá? Nesse outro exemplo, eu tenho um objeto com massa de 0,2 kg. Ele desliza sobre uma superfície sem atrito e com velocidade de 4 metros por segundo, ou seja, essa velocidade se mantém constante. Ele atinge e atravessa um trecho que tem 1,2 metros, onde tem atrito, e depois da travessia ele passa a ter uma velocidade de 2 metros por segundo, ou seja, ele perdeu a energia cinética, porque a velocidade, a intensidade dela variou. Beleza. Então o que acontece? Ele quer saber o trabalho realizado pela força de atrito e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a região no plano onde tinha o atrito. Certo? Então, queridos, primeiramente vamos fazer o diagrama de corpo livre aqui, ó. Você tem a força peso atuando sobre o objeto, você tem a força de reação normal atuando sobre ele, normal da superfície. Essas forças que estão atuando sobre o objeto se anulam mutuamente, então não tem força resultante na vertical. Mas existe a força de atrito na horizontal, e a força de atrito ela é uma força dissipativa, ou seja, ela sempre se opõe ao sentido do movimento. Ele está se movendo para a direita, a força ela vai atuar no sentido oposto, para a esquerda. Tá? Então, o trabalho realizado por essa força vai fazer com que essa velocidade diminua de 4 metros por segundo para 2 metros por segundo. Então, aplicando aqui na equação, aqui é final 2 metros e a inicial 4 metros, calculando essa expressão, você vê que o trabalho é menos 1,2 joules. Percebam aqui que, diferente do outro exemplo, o que vai acontecer? Como a intensidade da energia diminuiu, o trabalho ele é negativo, tá? Ou seja, como diz aqui na observação, ele dissipou energia.
tá? Um termo muito utilizado, dissipar. Dissipar é tirar, né? Pôr para fora, dissipar energia do bloco, tá? Nesse outro exemplo, ele diz o seguinte, na letra B, ele diz o seguinte, inicialmente a gente vai calcular o valor da força de atrito. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho um deslocamento de 1,2 metros, a força de atrito ela forma um ângulo de 180 graus com deslocamento, o cosseno de 180 é menos 1, então aplicando na definição do trabalho, você vai ter que a força de atrito vai ser 1,2 da intensidade do trabalho. Então, como o trabalho foi 1,2 joules, então a força de atrito vai ser de 1 newton, tá? Lembrando que o atrito cinético é igual ao produto do coeficiente de atrito cinético vezes o valor da normal, e nesse caso específico desse problema, a normal tem a mesma intensidade do peso, então você vai fazer o seguinte, normal vai ser igual a peso, que é igual a mg, então vai ser 0,2 kg vezes 10 newtons, 10 metros por segundo ao quadrado, que vai ser igual a 2 newtons, e aí você vai ter a força de atrito cinético igual a 1, vai ser igual a μc vezes 2,0, então μc vai ser 0,5, é o valor do coeficiente de atrito, tá bom? Pronto. Esse outro problema aqui, ele já é um problema que está associado com energia potencial. E aqui é interessante, como eu disse para vocês, dependendo do ponto que você escolha como referência, você vai encontrar um valor de energia potencial diferente. E aí você pode dizer o seguinte, o professor está errado? Por exemplo, eu posso assumir que a ponta da mesa é o meu marco zero, então a energia potencial aqui é zero. Sim. Mas se você pegar essa energia e tirar a diferença dela com a energia aqui embaixo, você vai ver que há uma diferença de energia diferente de zero. E esse valor, a diferença de energia entre dois pontos, é que vai ter sentido lá na equação com o trabalho, tá certo? Então, bora lá. O lustre da figura ao lado tem massa de 2 kg. Admitindo G igual a 10 metros por segundo, determine a energia potencial gravitacional do lustre em relação à mesa e em relação ao solo. Então, bora lá. O lustre está a 2,5 metros do solo, aqui. E, em relação à mesa, a mesa está a 0,8 metros do solo. Então, aplicando a expressão para a energia potencial gravitacional, nós vamos ter o seguinte. Vai ser, em relação à mesa, a distância dele vai ser 2,2 menos 0,8. Esse intervalozinho bem aqui. Então, a energia potencial que ele tem é de 28 joules. Ou seja, se ele fosse solto aqui, se fosse cortado esse fiozinho aqui, ele ia cair, ia ser realizado esse trabalho sobre ele, tá? Ele adquirir energia cinética até atingir a mesa, tá? Mas quando ele atingir a mesa, ele não deixou de ter energia potencial. Observem que ainda há uma distância aqui entre a mesa e o solo, tá? Então, se essa mesa não fosse resistente, por exemplo, ele poderia atravessar a mesa e cair sobre o solo, tá? Então, na letra B, o H0 é igual a zero. Então, aplicando a expressão, a energia potencial vai ser mgh, onde h é a altura. Nesse caso aqui, ele quer saber não mais em relação à mesa, mas em relação ao solo. Em relação ao solo, a distância é 2,2 metros. Então, nesse caso, a energia potencial gravitacional vai ser igual a 44 joules. Ou seja, ele poderia cair direto aqui sobre a mesa, ou da mesa para o solo, ou do ponto que ele estava inicial diretamente para o solo, tá? Então você vê que, embora haja esses valores diferentes de energia, mas o que interessa lá na nossa equação de energia-trabalho é justamente a diferença de energia. Então, nesse caso, esses valores adicionais ou não, eles não vão influenciar, porque quando você faz a diferença, eles somem da expressão, tá?
Então, o resultado ele continua sendo válido, continua sendo o mesmo, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre energia potencial elástica. No caso da energia potencial elástica, tal como a energia potencial gravitacional, ela é uma energia de posição, tá? Então, quando um objeto adquire energia potencial, essa energia está armazenada nele, de forma que quando ele encontra as condições de poder se mover, por exemplo, se você solta a mola, ou se você solta o objeto que está a uma determinada altura, ele cai e transfere essa energia, converte essa energia de potencial para energia cinética. Então, nesse exemplo aqui, gente, eu estou com uma mola inicialmente em repouso, no seu estado natural, e em algum momento alguém empurra, fazendo com que ela sofra uma elongação de 0,1 metros, tá? Isso comprimindo a mola ou distendendo a mola, tá? Nesse caso aqui, ela vai adquirir, quando você puxa a mola, quando você comprime a mola, o que que acontece? Você vai ter uma força de reação sobre sua mão, que é devido à força dada pela lei de Hooke, né? F igual a kx, está aqui no nosso gráfico, tá? E essa força ela vai ser uma força de reação ao fato de você ter comprimido ou distendido a mola, tá? O que é interessante nessa força, que é aqui, ó, nesse primeiro exemplo, quando você comprime a mola empurra sua mão nessa direção. Quando você distende a mola puxa sua mão nessa outra direção, tá? Beleza. Se nós percebermos, f igual a kx, isso aqui é uma função linear. Então, o gráfico dela vai ser uma linha reta, tá? E qual a diferença de linear para afim? É só o fato de não ter o termo aqui constante depois, né? Então, ele passa aqui no ponto zero do gráfico, do sistema de coordenadas. Tá. Então, gente, aqui eu tenho a formação de um triângulo. Eu poderia calcular a energia potencial elástica através do cálculo integral. O cálculo integral nada mais vai fazer do que calcular essa área aqui embaixo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho um triângulo, então vai ser a base x vezes a altura, que é kx, então vai ficar kx ao quadrado dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, esta área aqui corresponde à minha energia potencial elástica. A energia potencial elástica é dada pela K, que é a constante elástica da mola, vezes x ao quadrado, que corresponde à elongação, dividido, o x que corresponde à elongação, dividido por 2. Pronto. A gente vai resolver um problema que envolve mola agora. A mola da figura abaixo sofre um alongamento de 5 centímetros quando solicitada por uma força de 2,5 centímetros. Ou seja, a pessoa puxou a mola, como está aqui no nosso exemplo, tá? Nossa figura. Então, o que se deseja? Determine a constante elástica dessa mola, o alongamento sofrido pela mola quando solicitada pela força de 6 newtons, a energia potencial elástica quando a mola é alongada em 10 centímetros e a letra D, o alongamento da mola para que a energia potencial elástica seja de 0,16 joules. Então, na letra A, ele quer a constante elástica da mola. Então, eu tenho a força, eu tenho aqui o alongamento sofrido pela mola, vou converter isso para o Sistema Internacional de Unidades, porque a força está no Sistema Internacional também, unidade do Sistema Internacional. Aplicando a lei de Hooke, F igual a kx, então, resolvendo essa expressão, substituindo os valores, eu vou achar que a constante elástica da mola é de 50 newtons por metro. Pronto. Agora, ele quer saber qual é o alongamento sofrido por essa mola quando solicitada por uma força de 6 newtons. Eu já tenho o valor da constante, agora 6 newtons vai ser igual a 50 vezes x. Então, o novo alongamento vai ser de 0,12 metros. Tá. Letra C, a energia potencial elástica quando a mola é alongada de 10 centímetros. Então, aplicando aquela equação que nós vimos ainda agora, a energia potencial elástica é igual a 1 meio de kx ao quadrado.
Então, eu vou ter que a energia potencial elástica vai ser um meio de 50, que é a constante elástica da mola, vezes 0,1 metro ao quadrado. Isso aqui vai dar uma energia potencial de 0,25 joules. E por último, qual deveria ser o alongamento da mola para que ela tivesse uma energia potencial elástica de 0,6 joules? Então, eu coloco aqui o valor que eu já tenho de energia e agora eu vou calcular o valor do alongamento. Resolvendo essa expressão, m vai ser igual a, no caso aqui não é m, né? Tem um errinho aqui na digitação. X vai ser igual a 8 centímetros, tá? Beleza. Agora nós vamos ver algumas questões do Enem. O que eu achei interessante nessas questões é que muitas delas são teóricas, tá? Então essa questão aqui é do Enem 2011, questão 86, diz o seguinte: uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas do salto de um atleta estão representadas na figura. Então, o primeiro atleta corre com a vara, ele se apoia sobre ela no chão e ele atinge uma certa altura. Depois ele se joga depois de um travessão e cai sobre um colchão. A pergunta é: desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, ora, nesse caso aí, ele tem uma energia cinética que quando ele salta com a vara, ele transfere essa energia cinética para uma energia potencial na vara, certo? Então, para que esse salto atinja a maior altura possível, é necessário que toda essa energia cinética seja transferida para a energia potencial na vara, de forma que ele consiga ultrapassar lá o travessão que está a uma determinada altura. Então, nesse caso aí, é a letra C. A energia cinética, representada na etapa 1, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 3. Porque se não fosse totalmente convertida, se houvesse perdas, ele não iria conseguir atingir o valor máximo de energia, certo? A questão número 50 do Enem de 2012, que também é uma questão teórica. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás, ou seja, esta mola ela está sofrendo uma elongação, consequentemente, ela tem uma força elástica associada a ela quando ela é puxada. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial, ou seja, o carrinho, por meio daquela mola, adquiriu energia potencial elástica. Então, o processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em um dínamo? Não, é energia mecânica e energia elétrica. Um freio de automóvel? Não, é uma energia dissipativa. O motor a combustão? Também não, transforma energia química em energia mecânica. Uma usina hidrelétrica? Não, transforma energia potencial gravitacional em energia elétrica. Uma atiradeira, ou o chamado de xilingue, que transforma energia potencial elástica em energia cinética. Então, você vê que é o mesmo processo de conversão de energia. Então, a resposta à letra é. Tá. Essa outra questão do Enem de 2017, 2012, questão 71, diz o seguinte: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Ora, se não tem reservatórios de combustíveis fósseis, então você não tem como fazer combustíveis com essa matéria-prima, tá? A questão dos biocombustíveis talvez pudesse ser feita, né? Mas como aqui ele diz que tem poucos recursos hídricos, talvez a realização da produção de energia por meio de biocombustível não seja algo tão recomendado, devido aos impactos que poderão ser causados no meio ambiente, já que
uma parte dos recursos hídricos ia ser utilizado no cultivo desses elementos que compõem o biocombustível, tá? A região é chuvosa, então talvez a utilização de placas solares não seja eficiente, porque em boa parte do tempo você não vai ter insolação, tá? Nuclear, ela tem riscos ambientais, né? A gente tem é, alguns acidentes, como bem conhecido o acidente de Fukushima, né, em que você teve impactos ambientais sérios com a usina nuclear. Né? Hidráulica também não, porque, primeiro, poucos recursos hídricos. Segundo, a região é plana, para que você tenha é, para que você tenha a produção de energia por meio de quedas d'água, é necessário que você tenha um desnível, justamente para que você tenha uma diferença de energia potencial. Porque com essa diferença de energia potencial é que você vai conseguir realizar trabalho. Então, a melhor opção seria a opção E, eólica, porque também aqui a questão diz que os ventos são constantes. Então, essa é a opção mais adequada para a produção de energia, né? Com menor impacto e riscos ambientais, tá bom? Essa outra questão do Enem 2014, questão 67, é muito semelhante ao caso que a gente viu ainda agora no exemplo do experimento de Galileu. Então, bora lá. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente o máximo, um nível igual àquele em que foi abandonado, que foi o caso que a gente viu. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Tá? Nesse caso, quando a gente fala de impulso, a gente vai estudar impulso no futuro, está relacionado a uma força que é aplicada em determinado intervalo de tempo. Mas tirando a ideia de impulso, do ponto de vista energético, você não tem nenhuma força atuando sobre a bolinha, então você não tem trabalho sendo realizado sobre ela. Né? Você, na verdade, você tem a força peso, mas só que ela atua perpendicularmente ao movimento. Então a velocidade vai ser mantida constante, porque você não tem alteração da energia cinética, porque não há realização de trabalho, nem positivo nem negativo. Nesse caso, trabalho nulo, tá certo? Então a letra é a letra A, opção A. Neste outro exemplo, ele é bem semelhante ao caso lá do carro que a gente viu no nosso primeiro exemplo. Observem, uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial de 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e a iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Tá? Então ele estava em repouso, estava parado. Assim que foi dada a largada, depois de 3,78 segundos, ele atingiu a velocidade de 12 metros. Então a energia cinética dele variou de 0 até um valor que corresponde à sua velocidade ao quadrado multiplicado pela massa multiplicado por 1/2. Então, supondo que a massa desse corredor seja de 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Aqui é só você aplicar o teorema trabalho em energia cinética, substituindo os valores, lembrando que a velocidade inicial era zero, então esse termo aqui ficou zero. Em calculando, você vai ter que ter o trabalho realizado em torno de 6.480 joules. Colocando isso em notação científica, você vai ter 6,5 vezes 10 ao cubo joules, que é a resposta à letra B. Tá bom? Por último, nossa questão envolvendo gráfico. Essa questão aqui é muito interessante. Vamos lá.
O brinquedo pula-pula, também chamado cama elástica, é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio na lona, que é quando a lona quando não tem ninguém sobre a lona, ela fica esticada. Então a gente está chamando isso aqui de H0. Passando pelos pontos de máxima e de mínima altura. Qual é o ponto de máxima? Quando a criança atinge uma determinada altura e volta. O ponto de mínimo é quando ela está sobre a lona, que ela faz com que a lona afunde até uma determinada altura do chão. Tá. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança, em função da sua posição vertical, na situação descrita é... Tá. Gente, quando a criança está sobre a lona, pressionando a lona, a energia cinética que ela tinha foi toda convertida para energia potencial elástica. Lembrem-se que a energia potencial elástica é uma função de 1 meio de kx ao quadrado e x ao quadrado. 1 meio de kx ao quadrado, o k é uma constante. Então, essa expressão aqui é uma função polinomial do segundo grau, tá? Então, o gráfico dela é uma parábola, tá bom? Agora percebam que quanto menos esticada tiver a lona, menor vai ser a intensidade dessa força. Então, a ideia é que ela é intensa, mas ela vai diminuindo com o passar do tempo. De forma que também a energia potencial vai diminuindo com o passar do tempo e a energia cinética vai aumentando, mas vai sofrendo uma suavização bem quando a criança vai deixando a lona, né? Vai se tornando mais suave. Então, a parte de gráfico que representa isso, essa curva parabólica é aqui, ó, na letra C, tá? Atingiu aqui esse ponto onde onde a lona está na posição H0, na sua posição de equilíbrio, tá? A criança é solta com energia cinética máxima, aí ela sobe. Agora, o que vai acontecer é que a gravidade está realizando trabalho, e nesse caso, como a criança está subindo, a gravidade aponta para baixo, ela está realizando um trabalho negativo. E como é esse trabalho? Você vê lá que o trabalho da força peso vai ser mgh. mg são valores constantes, a massa da criança e a aceleração da gravidade, e o h vai ser a altura. Então essa função é uma função afim. E como a contribuição dela é tirar energia, então a gente vê que o gráfico dessa função vai ser um gráfico descendente, tá? É uma função decrescente. E aí você vai ter essa configuração bem aqui. Vai ser uma linha reta, que é uma função afim, mas com um coeficiente angular negativo. Então, a resposta adequada para esse problema é a letra C, na questão 108 do Enem 2017. Então, gente, eu finalizo nossa aula por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Queria dizer que o conteúdo de energia ele é muito explorado no Enem, principalmente quando se trata de energia elétrica, pelo que eu vi nessas provas dos últimos 10 anos. Então, estudem bastante, tá? Espero que vocês consigam aí um bom desempenho nesse seletivo e também compreender esse assunto, que é um assunto muito bacana, muito interessante de estudar. Obrigado, até a próxima aula.